Algumas histórias não foram escritas apenas para serem lidas, foram escritas para serem vividas, sentidas e nunca esquecidas. Imagine por um momento. Você está no meio de um campo seco, o céu escuro, nenhuma direção à vista. Tudo ao seu redor parece deserto, sem vida, sem propósito, sem saída. Mas de repente, uma brisa sopra, uma chama se acende. Uma voz chama seu nome. É isso que a Bíblia faz. Ela não é apenas um livro, ela é um mapa, um farol, uma espada. Ela é o sussurro de Deus em meio ao caos. É o fogo no coração do aflito. É o chão firme de quem está à beira da queda. Cada história nas Escrituras carrega mais do que um enredo. Elas carregam chaves. Chaves para portas que muitos acham que nunca poderão abrir. Chaves que destrancam fé em meio ao medo, esperança no meio da dor, propósito em meio à perda. E por isso hoje vamos mergulhar nas 10 histórias mais impactantes da Bíblia. Não como meros ouvintes, mas como guerreiros em busca de direção, como filhos famintos por presença, como corações prontos para a transformação. Você pode estar atravessando o vale agora. Pode estar cansado de esperar, lutando contra a ansiedade, chorando em silêncio, lidando com perguntas sem resposta. Mas saiba, você não é o único e você não está só. A Bíblia é cheia de pessoas como você. Pessoas reais, com lutas reais, que foram tocadas por um Deus real. Moisés enfrentou o mar e um exército atrás dele, mas viu as águas se abrirem. Jó perdeu tudo e ainda assim encontrou em Deus tudo o que precisava. Davi foi ignorado, perseguido, traído, mas venceu gigantes com uma pedra e fé. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas Deus entrou com eles no fogo. Ester se levantou com coragem e salvou uma nação. Noé construiu quando todos zombavam e sobreviveu quando as águas subiram. Cada uma dessas histórias é um lembrete. O mesmo Deus que fez, ainda faz. Então, se o seu coração hoje está pesado, se o seu espírito está cansado, se você sente que está no limite, prepare-se, porque ao ouvir essas 10 histórias, você não vai apenas conhecer personagens bíblicos. Você vai se enxergar nelas, vai se ver em cada deserto, em cada batalha, em cada noite escura. Mas também vai se ver na vitória, na restauração, no recomeço. E mais do que isso, vai lembrar que seu Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Ele foi fiel com eles, Ele será fiel com você. Deus não escreve histórias comuns. Ele escreve testemunhos de superação, de renascimento, de propósito eterno. E a próxima história que Ele está escrevendo pode ser a sua. Então respire fundo, silencie as vozes externas, concentre sua mente, abra seu coração e venha comigo nessa jornada. Porque as 10 histórias mais impactantes da Bíblia estão prestes a fazer algo em você que nenhum vídeo motivacional jamais poderá fazer sozinho. Despertar a fé que vence o mundo. A história de José. O sonho não morreu, ele está em espera. Gênesis 37:50. Você já teve um sonho que parecia grande demais para sua realidade? Um desejo no coração? Uma promessa que você acreditou que vinha de Deus? Mas, ao invés de se aproximar, tudo ao seu redor começou a desmoronar. Se sim, então você vai entender exatamente o que José do Egito viveu. José tinha um chamado. Ele viu em sonho que um dia estaria em posição de liderança e que sua vida teria um propósito extraordinário. Mas o que veio depois do sonho não foi a realização, foi o oposto. Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi acusado injustamente. Foi preso por um crime que não cometeu. Foi esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Agora pare e pense comigo. Quantas vezes você confiou em algo que Deus te mostrou, mas as circunstâncias fizeram parecer que você estava completamente fora do caminho? Mas aqui está a verdade, que José nos ensina. O fato de Deus ter te dado um sonho não significa que o caminho até ele será fácil.
significa que, mesmo nas curvas e quedas, ele continua guiando. A história de José nos revela um princípio poderoso. A dor não cancela a promessa. O processo não anula o propósito. E o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. José foi moldado na prisão para governar no palácio. Antes de liderar uma nação, ele teve que aprender a liderar a si mesmo. Antes de alimentar multidões, ele teve que passar fome. Antes de ser honrado, ele teve que suportar a humilhação. E é aí que essa história toca a nossa vida de forma prática. Muitos estão frustrados com Deus porque confundiram o tempo do sonho com o tempo do cumprimento. Mas entre a promessa e o cumprimento existe um vale chamado processo. E nesse vale, Deus está formando o seu caráter, fortalecendo sua fé e lapidando sua identidade. Sabe o que é mais impactante? José nunca deixou de ser fiel. Mesmo injustiçado, ele trabalhou com excelência. Mesmo abandonado, ele manteve o coração puro. Mesmo esquecido, ele continuou confiando. E quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, não o dele, a porta se abriu. Não uma porta pequena, não uma bênção tímida, mas a realização de um sonho maior do que ele jamais poderia ter imaginado. De escravo a governador do Egito, de rejeitado a canal de salvação para sua família inteira, de sonhador a realizador de propósito. Agora aplique isso à sua vida. Talvez você se sinta traído como José. Talvez sua fase atual pareça injusta, sem sentido, sem progresso. Talvez você esteja tentando entender o motivo de tanto silêncio de Deus, mas hoje eu quero te lembrar: o que parece atraso pode ser proteção, o que parece rejeição pode ser redirecionamento, e o que parece fim pode ser o solo, onde Deus vai plantar o seu recomeço. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, mesmo isso que te machuca agora está cooperando para um plano maior. A lição de José: Deus não erra nos caminhos, Deus não se atrasa nas promessas, e Deus nunca se esquece de quem permanece fiel, mesmo no fundo do poço. Segure firme, o palácio pode estar mais perto do que você imagina. Davi e Golias. Você não precisa ser grande, só precisa crer. Primeiro, Samuel 17. Todo mundo, em algum momento da vida, enfrenta um gigante. Mas às vezes, ele não tem armadura, não segura uma lança, nem grita no campo de batalha como Golias fazia. Mas ele aparece em forma de dívidas, doença, ansiedade, depressão, rejeição, desemprego, luto ou até mesmo autoimagem destruída. E, assim como os soldados de Israel, a maioria das pessoas olha para o gigante e se sente pequena, incapaz e com medo. O erro não está em ver o gigante, mas em esquecer quem está lutando com você. Davi era um adolescente, pastor de ovelhas, sem treinamento militar. Mas havia algo que ele carregava, algo que nenhum dos soldados israelitas parecia ter naquele dia: coragem que nasce da fé. Enquanto todos olhavam para o tamanho do problema, Davi olhava para o tamanho de Deus. E aqui já está a primeira, a aplicação prática. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais experiente, nem o mais preparado. Você só precisa ser o mais confiante em Deus. A fé de Davi não era barulhenta, era resoluta, prática, simples. Ele não usou a armadura do rei. Não tentou parecer mais forte do que era. Apenas confiou naquilo que Deus já havia treinado nele quando ninguém estava olhando. O que ele usava para proteger ovelhas, uma funda e pedras, agora seria o instrumento da vitória pública. Isso nos ensina algo vital. Tudo o que você precisa para vencer o seu gigante, você já tem. Só precisa confiar em quem te deu. Na vida real, seus Golias podem estar gritando todos os dias: você nunca vai sair dessa dívida. Esse casamento não tem mais jeito. Você não é suficiente. Você
nunca será curado. Você sempre vai ser assim. Mas aí entra a sua escolha. Você vai ouvir o grito do problema ou a voz de Deus. Davi ouviu o grito do gigante, mas respondeu com convicção: Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa é a postura que transforma batalhas. Não é negar o problema, é declarar que existe um Deus maior do que ele. Então, como aplicar isso na prática? Na sua rotina de trabalho, se você se sente pressionado, criticado ou invisível, entre na batalha como Davi. Faça o seu melhor como se fosse para Deus e declare: eu não estou sozinho nesse escritório, Deus luta por mim. Na sua saúde mental, se a ansiedade ou o medo tentam te paralisar, lembre-se, você pode parecer pequeno, mas carrega um Deus ilimitado dentro de você. Enfrente um dia de cada vez com coragem. Na sua família, talvez você veja problemas se acumulando. Discussões, distanciamento, falta de direção. Mas, como Davi, declare: eu não vou recuar, eu vou orar, eu vou crer, eu vou agir. Nos seus sonhos, pode parecer que é tarde demais, que ninguém acredita em você, mas assim como Davi, você não precisa da aprovação de todos. Precisa da convicção de que Deus te escolheu. Salmo 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é só uma frase bonita. É um escudo espiritual contra tudo que tenta te fazer parar. Você tem gigantes? Todos nós temos. Mas se você tiver fé, determinação e lembrar quem está com você, eles vão cair. Porque no fim das contas, a vitória de Davi não foi sobre Golias. Foi sobre o medo. E toda vez que você enfrenta o medo com fé, você vence, mesmo antes da pedra voar. Hoje escolha ser como Davi, firme mesmo quando ninguém acredita, valente mesmo quando se sente pequeno, e cheio de fé mesmo diante do impossível. O gigante pode ser grande, mas Deus é maior. E quando Ele está com você, não há batalha perdida. As promessas continuam. Agora é a sua vez. Ao longo deste vídeo, nós viajamos por histórias que atravessaram gerações. Histórias que foram escritas com sangue, suor, lágrimas, coragem e fé. Cada uma delas carrega uma mensagem eterna, porque a Bíblia não é um livro de contos antigos, é um espelho. Ela reflete nossos medos, nossas lutas, nossos sonhos, mas acima de tudo, reflete a presença de um Deus que nunca muda. Você ouviu sobre Noé, que construiu uma arca quando ainda não havia uma nuvem no céu. Sobre Abraão, que subiu o monte para sacrificar o que ele mais amava, crendo que Deus improveria. Sobre José, que foi traído, vendido, esquecido, e ainda assim permaneceu fiel até ser levantado por Deus. Sobre Ester, que arriscou a própria vida por um propósito maior. Sobre Davi, que derrubou gigantes não com força, mas com fé. E tantos outros que escolheram confiar, mesmo quando tudo ao redor dizia: desista. Mas agora, a história que importa é a sua. A pergunta não é se Deus ainda faz milagres. A pergunta é: você está pronto para confiar? Porque o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, o mesmo Deus que protegeu Daniel na cova, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ele não mudou. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda transforma histórias quebradas em testemunhos poderosos. Ele ainda levanta pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. E talvez Ele esteja chamando você agora mesmo. Sim, você. Você que pensa que é tarde demais. Você que acredita que não tem forças. Você que perdeu a fé em si mesmo. Mas ainda tem uma chama, mesmo pequena, acesa por dentro. Essa chama é esperança. E Deus só precisa de uma faísca para reacender um incêndio de propósito dentro de você. Então, agora eu te faço um convite direto e profundo. Escolha viver como quem acredita que a Bíblia ainda se cumpre.
não como um espectador de milagres antigos, mas como um participante das promessas atuais. Comece com pequenos passos. Pegue uma dessas histórias que tocou você hoje. Medite sobre ela. Pergunte: o que Deus quer me ensinar com isso? Ore com base nesse ensinamento. E, acima de tudo, haja com fé. A Bíblia só muda a vida de quem decide caminhar sobre ela. Não espere sentir-se pronto. Davi também não se sentia. Não espere ter todos os recursos. Noé só tinha madeira e obediência. Não espere o momento perfeito. José foi promovido no meio do caos. Não espere todos te entenderem. Esther teve que decidir sozinha. Espere apenas por uma coisa: o mover de Deus. E ele já começou. Talvez hoje a sua história ainda esteja na parte da dor. Ainda na traição, na espera, no deserto, no medo. Mas isso não é o fim. É só o capítulo que vai dar mais sentido à vitória. Lembre-se disso. Cada lágrima será usada por Deus como semente de propósito. Cada perda será transformada em crescimento. Cada espera terá um tempo certo para florescer. Cada luta terá um significado eterno, se você continuar. Então respire fundo, levante a cabeça e diga consigo mesmo: a minha história não termina aqui. Deus está escrevendo algo maior. As promessas dele não falham. Eu sou parte do plano. Eu sou chamado, escolhido e capacitado. Eu sou testemunha viva de que fé ainda move montanhas. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esse é o final? Não. Esse é o novo começo. Agora é com você. Escolha uma história. Viva essa fé. Compartilhe essa verdade. E quando te perguntarem um dia como você venceu tudo isso, você vai sorrir e dizer: porque eu acreditei que o Deus da Bíblia também era o meu Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme, porque a palavra nunca falha. Que Deus te abençoe poderosamente.